Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu não tô aqui sozinha, mas antes de eu apresentar as minhas companheiras, as minhas parceiras de aula, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra baixa, de cabelos cacheados pretos curtos, tenho olhos pretos, uso óculos arredondados, estou em pé diante da câmera e hoje eu visto uma calça preta e uma blusa azul. Me acompanhando aqui na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Midian. Seja muito bem-vinda, Midian. Midian fará a comunicação com vocês aí em Libras, tornando essa aula muito mais acessível a todo mundo que está em casa. Presta atenção, faltou fôlego no final. Presta atenção aí na sinalização que Midian está fazendo. Quem sabe a gente não vai aprendendo aí uns sinais em Com Libras também, certeza. né? Para facilitar e conseguir exercer uma comunicação. Ao meu lado no chat, aí fazendo a comunicação com vocês aí em casa, escutando suas dúvidas, suas opiniões, suas críticas, suas queixas, seus lamentos e fofocas, eu tenho Uhum. Camille Borba no chat. Vamos dar um oi pra ela? Olá, lindezas, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou Camille e este aqui é o meu sinal. E hoje estarei aqui no chat com vocês, pra gente ter essa troca gostosa, conversar sobre a aula, não é? E eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados pretos, na altura dos ombros, olhos pretos, óculos arredondados. Sim, eu e a professora Viviane somos parecidas mesmo. Jonas. E hoje eu estou com uma blusa laranja sentada em frente ao computador. Então eu espero que vocês gostem dessa aula. Não fiquem encabulados, tá? Se conectem no chat e conversem com a gente aqui. Um beijo e até daqui a pouco. Isso, se comunica aí com a professora Camille, que eu tenho certeza que ela vai adorar saber de tudo que vocês estão achando sobre essa aula. E se vocês tiverem algum comentário extra a fazer, né? Contar aí como é a experiência de vocês com a escola, quais são as aulas favoritas de vocês, o que vocês gostam de assistir. É sempre muito bem-vindo, o feedback é sempre muito bem-vindo. A aula de hoje é sobre vozes do discurso. A gente sempre brinca aí, a professora Camille, que são vozes da nossa cabeça misturada com vozes do texto. Mas a gente vai explicar aqui ao longo da aula e conversando sobre o que é, sobre o que são, na verdade, as vozes do discurso. Ó. Todo texto narrativo precisa de uma voz. Essa voz contará a história para o público, né? E é muito fácil também confundir com a função do narrador. Porque o Sim. narrador é aquela pessoa que orienta aí o caminho, orienta o leitor no caminho traçado pelas personagens, né? E a gente vai ver que existem vários tipos de narrador. A gente sempre bate nesse ponto aqui quando a gente fala de texto narrativo, porque ele é crucial para a compreensão do texto literário, tá certo? Professora Viviane, Oi. também, assim, se eu puder, né, já me meter. Claro, É, sempre. quando a gente fala que é importante a gente observar o narrador, se ele é em primeira ou terceira pessoa, o tipo de narrador, é porque influencia na própria narração, em como a gente observa a narração, né? Eu não vou entrar muito aqui, porque eu acho que a gente vai falar isso ao longo da Acho que aula, sim. mas é importante que a gente perceba que não é meramente, não é mera formalidade reparar no tipo de narrador. Porque isso vai influenciar na narração e quão confiável é essa narração. Tem uma função por trás da escolha desse narrador, né? Se Isso. ele acontece em primeira pessoa, eu estou querendo dar um grau mais de proximidade com relação às emoções, com relação à história. Você entender a história pelo ponto de vista de uma personagem que a vive é mais visceral, né? Mais a flor da pele, assim, E podemos é dizer. diferente quando essa mesma experiência É só é relatada por outra isso. pessoa. Por exemplo, aqui agora, se você fosse, sei lá, descrever como está sendo essa aula, você vai ter uma percepção de você. Ah, para mim, esta aula está sendo tal, tal, tal. Mas se eu for escrever a sua experiência com essa aula, a gente vai ter pontos de vista um pouco diferentes, né? Provavelmente. É engraçado, né? Diferente, mas talvez a gente usasse até uma escolha de palavras Sim, parecidas, né? Mas é sempre distinto, tá? Quando a gente muda o ponto de vista, alguma coisa vai se diferenciar. Essa voz que conta a história é a voz do narrador. Ele organiza a sequência de fatos e ações das personagens a fim de que a história seja completamente coerente. Então, o narrador, ele é uma espécie de anfitrião, de organizador, né? Sem ele, pode ser que talvez nem houvesse história, né? Porque quem ia contar, né?
Então, ele organiza tudo, tá? Das ideias, das ações, das falas das personagens, inclusive. Então, é sobre ele que a gente vai pensar. Existem 3 tipos de narrador: o onisciente, o observador e o narrador personagem. Parecem nomes difíceis, né? Mas, na verdade, cada um tem uma funcionalidade. Deixa eu ver se eu coloquei na ordem, né? O narrador onisciente é aquele que conhece toda a história e a intenção das personagens, mesmo que elas não digam suas intenções em voz alta. Ele conhece o presente, o passado e o futuro das personagens. O narrador onisciente, ele é quase um deus dentro da narrativa. Ele tudo sabe, tudo viu, tudo presenciou e não tem dúvida sobre nada, nem sobre ninguém. Então, o narrador onisciente, o nome já diz tudo, né? Onisciente, aquele que sabe de tudo. Então, esse narrador, ele não tem conflitos internos, ele não tem dúvidas sobre os sentimentos das personagens, nem sobre a motivação que elas tiveram para exercer tal ato. Então, por exemplo, se eu sou a narradora da história e Camille precisou roubar doces de Midian. Nossa. Tá vendo? Eu já criei aqui uma história conflituosa. Uma intriga. Uma intriga. E eu sei, porque eu sou uma narradora onisciente, de por que Camille precisou roubar doces de Midian. Porque ela estava com o nível de açúcar baixo, senão ela ia passar mal. Então, eu já criei aqui uma justificativa. Camille não precisou me dizer essa justificativa. Então, quando o narrador sabe de tudo, ele é onisciente. Ele é perigoso, mas ele é um narrador extremamente confiável. Porque se ele sabe de tudo, a gente pode inferir que ele não vai mentir sobre a narrativa, sobre as ações, sobre as personagens, tá certo? Então, a gente confia muito de graça nesse narrador. Lembrando que a narração do narrador onisciente, ele vai ter que ser em terceira pessoa, tá? Porque ele não participa aí da história. Ele está na cabeça de todas as personagens, mas ele não exerce nenhuma ação na história, a não ser contá-la. Já o narrador personagem participa da história. Sua visão do mundo e dos acontecimentos é parcial, pois ele não conhece a mente de todas as personagens. Ao contrário do narrador onisciente, o narrador personagem conhece a si próprio bem. E olhe lá, né? Porque quem conhece a si próprio bem hoje em dia? Mas ele tenta. Mas o narrador personagem, ele vai ter sempre um ponto de vista parcial sobre a história. Porque é como ele entende aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu não fosse um narrador onisciente, fosse um narrador personagem, e fosse narrar o mesmo fato com relação a Camille e Midian. Camille foi lá e roubou os doces de Midian. E eu só vi a ação, né? Eu não sei o que é que se passou, o que é que motivou a ação de Camille. Então, eu só vou chegar e vou contar do meu ponto de vista. Olha, do meu ponto de vista, Camille é uma ladra, não tinha motivos para fazer aquilo. Descarada. No final da aula, eu tenho que comprar um doce pra Camille. Só para perdoar o exemplo. Mas entende que é parcial. Agora, eu não estou na cabeça de Camille. Então, eu não sei o motivo que gerou essa necessidade do furto. Inclusive, professora, né? Não vou me defender aqui, porque sou Se inocente. defenda. Mas o fato de você não saber as minhas motivações, nesse exemplo fictício, porque eu não roubo doces, certo? É que você acaba fazendo um juízo de valor sobre a minha ação. Sim. E esse juízo de valor fala muito mais sobre você, sobre, não você, Viviane, mas a narradora, do que até sobre as atitudes também. Então, você também tem, quando você coloca o seu juízo, né? Quando você condena ou não condena. Ou se você condena de cara, ou se você, poxa, mas eu conheço Camille, ela faria isso de graça? E aí você também vai tendo um pouco da visão do personagem narrador sobre o fato ali. Isso. E esse juízo de valor acontece não apenas do narrador com relação à narrativa, mas também do público leitor. Sim. Porque o público leitor, ele possui a história aos poucos, né? Ao momento em que ela é contada. Então, por exemplo, a gente sabe que roubar é crime, né? E é crime em qualquer universo. Mas aí eu leio Robin Hood, que aí é um carinha que está roubando dos ricos para doar aos pobres que estão passando fome. E aí eu relativizo as atitudes da personagem. Eu só sei da atitude de Robin Hood há um momento que eu vou lendo a narrativa. Eu não sei no começo. E isso muda a minha perspectiva e o juízo de valor que eu faço sobre a obra e sobre a personagem, né? Também.
O narrador observador conta a história em terceira pessoa, mas não se envolve com ela. Ele conhece as personagens e as suas ações, mas não conhece suas mentes e as suas intenções. O narrador observador acaba sendo aquele que infere, na verdade, que infere menos juízo de valor, mas que é mais descritivo. Então, o narrador observador é aquele que observa de longe a ação. Então, eu vou descrever como foi o furto de doces que Camila executou sobre Midian. Eu vou ficar nesse exemplo até o final da aula. Acho ótimo, achei didático, achei ótimo. Tá Vamos ótimo. usar o mesmo exemplo em todos os narradores. É mais fácil, né? É mais fácil. Até mais fácil. Então, eu vou só descrever a ação. Eu não vou fazer um juízo de valor de por que Camille fez determinada ação. Inferir meu juízo de valor com relação à personagem, tá certo? Eu vou descrever a ação apenas. Isso pode ser muito limitado também, né? Porque descrever eu não tenho os sentimentos, eu não tenho as emoções, eu não tenho as motivações. Se você não tomar cuidado, pode faltar elementos no texto, na narrativa, né? O narrador acaba sendo responsável por organizar o discurso na narrativa. O discurso será a forma como as falas das personagens são organizadas e mostradas na narrativa. Agora a gente já sabe que existem 3 tipos de narradores principais em qualquer narrativa, né? Depois que a gente entendeu qual é o tipo de narração, a gente vai para as vozes do discurso. O que são essas vozes do discurso? São as organizações de como as falas das personagens aparecem dentro da narrativa. Então, a gente vai ter o discurso direto e o discurso indireto, tá certo? E a gente vai pensar um pouquinho como é essa dinâmica do discurso direto e do discurso indireto. Bora lá. O discurso pode ser direto, quando a fala da personagem é transcrita com exatidão, sem a interferência do narrador. A fala da personagem sempre bem sinalizada pela pontuação. Os casos mais comuns utilizam aspas ou travessão para sinalizar o início da fala. É uma forma também de organizar aquilo que foi dito pela personagem. Então, eu sou a narradora, então eu digo, Camille falou, : coloco aspas e ela diz em seguida, me dê o doce. Fecha aspas. Então, me dê o doce é a fala direta de Camille. Então, eu estou transcrevendo ali no texto exatamente a fala da personagem. O que foi? A fala da personagem, tá certo? Essa é uma forma direta que pode estar sendo sinalizada com aspas ou com travessão. Professora, só assim, né? Me metendo aqui. Se meta. Não, é só pra gente lembrar que quando a gente diz que é a fala do personagem, então é como se tivesse até um peso maior. Porque quando a gente for ver agora o discurso indireto, a gente vai ver que a mera paráfrase, ela pode mudar o sentido das coisas, né? Então, a gente tem que ficar observando aí. Quando é que o narrador usa a citação direta? Quando ele usa a citação indireta? Porque há motivos também por trás disso. Então, toda a escolha que é feita pelo autor no romance, ou no conto, na sua narrativa, ela é importante. Ela tem um motivo de ser, não é isso? Com certeza. Eu acho que o discurso direto, ele torna a narrativa mais confiável, sabe? Isso, exatamente. Porque dá a exatamente. impressão de que o narrador não está alterando nada daquilo que a personagem falou, né? Se eu for reproduzir a fala de Camille, que eu usei como exemplo aqui, me deu doce, de outra forma, que não direta, eu posso mudar alguma palavra, mudar a organização da frase, e com isso dar um outro sentido a ela, fazer com que gere uma interpretação dúbia, etc. Então, escrever fidedignamente a fala da personagem vai me dar credibilidade narrativa, certo? O discurso direto, uso de aspas e travessões, e aqui eu trouxe outros exemplos, além do que eu dei aqui, ó. Ana disse, saia rápido, saia daqui rápido. E Ana gritou, saia daqui rápido. No primeiro exemplo, eu usei as aspas para marcar esse discurso direto. No segundo exemplo, eu usei o travessão. Embora o travessão tenha ficado pequenininho, mas é um travessão, tá certo? Ele também marca o início do discurso direto. Já o discurso indireto é caracterizado pela apresentação das falas das personagens feitas pelas palavras do narrador. Assim, é sempre feito na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa. Ana gritou que amava a todos. Então, eu estou dizendo para o público, com as minhas palavras, que Ana gritou que amava a todos. Então, Camille roubou o doce de
mediano. Então, eu estou contando a história, é um discurso indireto. Eu não estou reproduzindo as falas da personagem. Então, eu não tenho ponto de vista direto da personagem, só do narrador. Beleza? Esse discurso acontece principalmente em terceira pessoa porque não foi o narrador quem executou a ação. Então, ele não pode dizer, eu fui lá, eu fiz isso, eu disse. Tem que ser sempre o outro, a terceira pessoa. Tá? Antes, vamos tentar perceber o narrador e a voz do discurso no texto de Alice no País das Maravilhas. Ó. Para baixo, na toca do coelho. Vamos ler o texto. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer. Uma vez ou duas, ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele. E para que serve um livro? Pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Então, ela pensava consigo mesma. Tão bem quanto era possível naquele dia quente que deixava sonolenta e estúpida. Se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas, quando subitamente um coelho branco com olhos cor-de-rosa passou correndo perto dela. Esse trechinho é do livro do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Se eu falar muito rápido, a língua enrola, tá vendo? E é muito conhecido, esse texto é muito conhecido, na verdade, muito adaptado para cinema, muito adaptado para TV, né? Todo mundo já assistiu, ou já leu, ou já escutou alguma versão de Alice no País das Maravilhas. E aqui a gente tem, logo no comecinho, o Alice, que é uma personagem principal da narrativa, entediadíssima, sem saber o que fazer ali do lado da irmã. E ela desconfia do livro. Tá certo? E desconfia também de um coelho branco que passa com olhos cor-de-rosa. Então, a gente vai tentar agora reconhecer em alguns trechos de Alice no País das Maravilhas se a gente percebe essa voz do discurso, né? Ó, no trecho abaixo, para que serve um livro? Pensou Alice, sem figuras nem diálogos. Vocês percebem que há uma parte que é grifada com o uso de aspas, que é evidenciada, e há uma outra parte que não há uso de aspas. Então, aqui a gente já consegue inferir aí uma diferença na própria construção narrativa do texto. Ó. Podemos perceber a voz do discurso, o discurso direto de Alice e a fala do narrador onisciente. Então, o narrador, nesse trecho de Alice, durante toda a obra do Lewis Carroll, ele sabe muito bem o que Alice pensa, o que Alice deseja. Como é que ele ia saber que ela estava entediada? Porque ela não o contou para ninguém. Ela não contou para a irmã, ela não contou para o coelho. Então, a partir do momento em que o narrador sabe que ela está entediada, a gente já pode aí suspeitar de que ele é um narrador onisciente. Então, nesse trecho aqui, está de forma muito objetiva, eu diria, quais são as partes que configuram o discurso direto, aquelas que são escritas entre aspas e aquelas que não são, que fazem parte do discurso indireto, ou seja, a parte que diz respeito ao narrador. Certo? No trecho, abre aspas, então ela pensava consigo mesma, se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar a colher, de ter que levantar e colher as margaridas. Alice estava preguiçosa, né? Ela não queria levantar para colher as margaridas, mas queria o colar de margaridas. O narrador apresenta o pensamento da Alice de forma direta ou indireta. Porque aqui a gente tem a Alice pensando, o narrador contando o pensamento de Alice, né? Mas as aspas indicam o quê? Que é um pensamento de Alice, e não uma paráfrase, e não uma versão do narrador sobre o pensamento de Alice. Isso, então é como se fosse o pensamento dela literal, né? Então a gente tem uma forma aí direta de representação. Ainda um terceiro tipo de discurso, que é o discurso indireto livre. Ele acontece quando há a junção entre o discurso direto e o indireto. Não há separação entre a fala do narrador e a fala da personagem. Então, é quando eu tenho, na verdade, quando o texto faz uma marcação diferenciada entre o discurso direto e o indireto, não muito objetivo. Então, a gente pode ter aí esse meio termo, que é a junção do discurso direto e do discurso indireto. Por exemplo,
Helena chegou cansada do trabalho. Apenas tinha vontade de se deitar no sofá. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Ela sabia que tinha de cumprir com suas obrigações. Eu sinalizei aqui nesse trecho para que vocês percebam mais facilmente a parte em que a gente tem o discurso indireto, que está sinalizado em vermelho, e em azul a gente tem a parte do discurso direto. Percebam que nesse caso específico não há a marcação nem com aspas nem com travessão. Isso é uma escolha narrativa do próprio escritor na hora de compor a sua obra. Mas, fazendo agora que a gente já sabe como diagnosticar o que é discurso direto e o que não é discurso indireto por meio das falas, por meio da ação verbal também, porque eu tenho, uso de primeira pessoa, eu tenho verbo no presente, eu vou para a faculdade depois do almoço. Então, essas ações são feitas pela personagem. E isso está demarcado já pela fala. Helena chegou cansada do trabalho. A gente tem a utilização da terceira pessoa. Ela chegou. Então, quando a gente tem essa marcação, a gente já pode inferir que é alguém contando a história por outra pessoa. Apenas tinha vontade de se deitar no sofá. Ela tinha vontade de se deitar no sofá, não era eu. Se não sou eu, terceira pessoa, muito provavelmente discurso indireto. Eu vou para a faculdade depois do almoço, a gente já sabe quais são as marcas que delimitam isso como discurso direto. Ela sabia que tinha de cumprir com as suas obrigações. Nesse trecho específico, há alternância entre discurso direto e discurso indireto. Então, a gente tem o discurso indireto livre. Isso, né? O trecho anterior está predominantemente no discurso indireto. Vamos pensar em como ele ficaria totalmente no discurso direto? Eita, olha aí, um desafio. Vamos pensar aí, meninos, como ficaria. Um desafio que eu já respondi, né? Sim. Já está no próximo slide, mas faz parte. Porque é importante que a gente consiga fazer a transição entre os dois tipos de discurso. Uma das principais atividades quando a gente está estudando o discurso direto e indireto é fazer essa mudança aí. Será que vocês conseguem fazer a mudança? É difícil? Não é difícil? Vamos descobrir agora. Eu peguei o mesmo trecho, tá? Que faz essa alternância para a gente colocar ele inteiro em discurso direto. Helena chegou cansada do trabalho. Apenas tinha vontade de se deitar no sofá. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Ela sabia que tinha de cumprir com as suas obrigações. Eu coloquei exatamente como estava no exemplo anterior. Então, aqui há um misto entre os dois tipos de discurso, como eu já expliquei para vocês. Desse outro lado, é uma tentativa, é a transformação desse trecho em discurso direto. Primeira mudança, eu passo o narrador de terceira pessoa para a primeira. Então, ao invés de falar, Helena chegou, eu falo, chego cansada do trabalho e deito-me no sofá. Eu vou para a faculdade depois do almoço, porque eu sei que tenho que cumprir com as minhas obrigações. Aqui a gente tem várias mudanças, né? Vamos ver quais são as mudanças que a gente consegue perceber. Helena chegou atrasada do trabalho, eu tinha um verbo no pretérito perfeito, sendo narrado por outra pessoa, ou seja, um verbo que está no passado. Chegou, tá certo? E a mudança para chego cansada do trabalho. Esse verbo está no presente do indicativo. Então, eu já tenho aqui uma mudança verbal que torna mais perceptível a mudança de discurso. O que mais? A gente apenas tinha vontade de se deitar no sofá. O se como um indicativo do uso da terceira pessoa. Então, ela tinha vontade de deitar no sofá. A mudança ficou deito-me no sofá. E o me, que é o pronome, é o indicativo do uso da primeira pessoa. Então, a gente já tem esses indicativos aí das mudanças ocorridas na narração. O que mais? Quando eu dizia assim, ela sabia que tinha de cumprir com suas obrigações. Isso quando o discurso estava misto. A gente tem o pronome possessivo feminino no plural, o suas, né, compatível com a terceira pessoa. Isso quando o discurso estava indireto. E agora, eu sei que tenho que cumprir com as minhas obrigações. Eu tenho o pronome possessivo feminino no plural, mas ele é compatível com a primeira pessoa. Então, a gente tem aí as mudanças de pessoas que mudam consequentemente os pronomes, mudam consequentemente a conjugação verbal. Então, tudo isso vai caracterizar essas adaptações que a gente precisa fazer quando for transferir um discurso direto para o direto
e vice-versa, tá? A gente vai precisar fazer essas adaptações dos dois lados. De forma geral, as coisas que mudam são os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos da primeira e segunda pessoas gramaticais no discurso direto, passam para a terceira, no discurso indireto, a gente já viu isso também. Os verbos no presente do discurso direto passam para o pretérito imperfeito no discurso direto. Então, se eu escrevo eu chego, eu tenho que escrever ele chegava, tá certo? Verbos no pretérito perfeito no discurso direto passam para o pretérito mais que perfeito no discurso indireto. Então, ele chegava à tarde vira ele chegar à tarde. Verbos no imperativo, no discurso direto, passam ao subjuntivo, no discurso indireto. Levante-se, no discurso direto. Ordenou que ele levante, no discurso indireto. E o advérbio de lugar, aqui, no discurso direto, passa a ali, no discurso indireto, quando eu tenho esse distanciamento maior. Porque o discurso direto é tudo mais próximo da gente, porque sou eu que estou falando, né? Professora Camille, ufa. Ufa. Essa última parte dos elementos mais formais, né, gente? Eu sei que assusta, principalmente essa parte de tempos verbais, mas é algo que a gente faz tão naturalmente que a gente não fica classificando isso o tempo inteiro, não, tá? Não se assustem. Como sempre, foi um prazer estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não vi ninguém do chat, não quiseram falar comigo hoje, mas mesmo assim eu vou deixar um beijo e até a próxima. É isso, gente. A gente se despede por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa lá no comentário do YouTube, tá certo? Um cheiro e até a próxima.